Então tá, vamos dar sequência aqui no estudo do Bhagavad Gita, né? Yoga do Bhagavad Gita, tradução do Yogananda. Então disse Arjuna: ó Krishna, quais são as características do sábio que tem a sabedoria perenemente tranquila e que está mergulhado em samadhi? Como fala, senta-se e caminha um ser de sabedoria inalterável. Então lá eles chamam o samadhi, essa experiência de união divina. Então a união da consciência individual com a consciência universal, ou seja, a união do espírito individual com o grande espírito, como diziam os xamãs, com Deus, é chamado lá na Índia de samadhi, né? O budismo tem uma terminologia que é parecida, que é o nirvana, certo? No cristianismo a gente vai chamar de reino de Deus, reino dos céus. Todos eles simbolizam o mesmo conceito, que é um estado de consciência. É um estado de consciência que necessariamente traz uma vivência da realidade. Então, a realidade que a gente vive, ela é sempre uma função do nosso estado de consciência. Então, pessoas que estão em estados de consciência diferentes, aqui nessa mesma sala que a gente está, vão vivenciar realidades distintas. Porque a realidade ela não é assim 100% objetiva. Ela tem um componente da nossa subjetividade. A subjetividade a gente pode chamar de estado de consciência, certo? Então, lá, esse estado de consciência de samadhi, ele pode ser temporário. Lá eles chamam de nirvikalpa samadhi, é um estado temporário. A pessoa visitou, pôs um pezinho lá e voltou, digamos assim. Teve um êxtase místico, espiritual e retornou para o seu estado de consciência habitual depois. Isso é uma possibilidade, né? Outra possibilidade é botou os dois pés lá e não saiu mais. E está vivendo a vida. É isso que ele está perguntando. Como é que alguém que colocou os dois pés no samadhi, entrou na terra prometida, digamos assim, né, na linguagem do Velho Testamento, entrou no reino de Deus e continua vivendo. Como é que essa pessoa se move no mundo? É isso que Arjuna está perguntando aqui, né? Então esse é o estado de realização mais elevado que você pode alcançar aqui nessa terra, de realização espiritual, né? Claro que mesmo esse estado ele tem seus níveis, né? Os mestres dizem, né? Eles têm as suas gradações, assim, né? Mas, de todo modo, o que a gente pode entender? Por exemplo, tanto na linguagem do Buda como na linguagem cristã, todos eles vão dizer, olha, atingido esse estado, o ser não está mais sujeito às cadeias do sofrimento do mundo transitório. O sofrimento não tem onde se agarrar. Pode acontecer situações muito tristes e desafiadoras, mas o sofrimento não tem como se agarrar, criar raízes naquele ser. Ele já atingiu uma certa vacuidade da consciência, uma vacuidade mental e emocional, que o sofrimento não tem como pegar ele, agarrar, né? Então ele vai experimentar bem-aventurança. Então vamos ver a resposta do Krishna aqui. Ó Arjuna, quando um homem abandona por completo todos os desejos da mente e por meio do eu com E maiúsculo, quando ele fala eu com E maiúsculo, ele está falando do eu espiritual, da consciência divina dentro de nós. Por meio do eu, contenta-se inteiramente nesse mesmo eu, considera-se que ele é alguém estabelecido em sabedoria. Aquele cuja consciência não é abalada pela angústia nas aflições, nem pelo apego à felicidade nas circunstâncias favoráveis. Aquele que está livre dos apegos mundanos, dos temores e das iras. A esse chama-se um muni de firme discernimento. Aquele que em toda parte é desapegado, nem jubilosamente excitado ao encontrar o bem, nem perturbado pelo mal. Esse tem sabedoria estabelecida. Então vamos entender isso. Porque olhando à primeira vista, isso pode nos parecer uma certa apatia, certo? Uma certa ausência de resposta emocional. Mas não é disso que se trata. Porque esse estado ele é repleto de envolvimento e de sensibilidade. A pessoa nesse estado ela se torna mais humana e não menos, né? Então tem um alto grau de envolvimento em cada situação, com cada ser que encontra, com tudo que acontece, mas não digamos assim, não arrasta. Aquilo acontece ali e fica ali, não arrasta. Como que é se sentir tanto e não se perturbar pelo que está sentindo? Eu não sei, eu não conheço. Eu estou aqui como um guia turístico que está falando de um lugar que não visitou. Aí quando a gente fala de dó e compaixão, Exato. estuda compaixão, o dó é essa coisa de você sofrer junto.
E a compaixão, você se sente... Eu não sei como Só é se que é. A gente roda assim, Você tem uma humanidade de sentir, Mas né? não que a se pessoa- mistura. Eu não sei também. Exatamente. Porque, por exemplo, essa é um bom exemplo, né? A dó, quando a gente se envolve, a gente geralmente tem esse sentimento, né? Porque a compaixão é uma das notas do amor, digamos assim, né? O perdão é uma outra nota, enfim. É o amor. Então, um ser nesse estado, ele não é a sabedoria. Tem um poema do Kabir que diz assim, sobre a salva da sabedoria arde a chama do amor, digamos assim. Então, essa sabedoria que ele está falando aqui não existe sem o amor, certo? Senão ela não existe, né? Então, não é um sábio, assim, que está fora do mundo, desapegado nesse sentido. Essa que é o X da questão aí, né? Então, assim, por exemplo, a dó, a gente vai se envolver, mas tem sempre um julgamento de que a pessoa não devia, ou não merecia, ou coitadinho, ou isso ou aquilo, porque a gente se identifica com aquele lá e se coloca no lugar, digamos assim, da vítima, do sofredor, né? Do coitado, o que quer que seja, e há aí um julgamento, e é um envolvimento a partir das raízes do sofrimento. Agora, na compaixão não tem isso, né? Na compaixão, nesse amor puro aqui, não tem isso, né? É difícil de explicar, porque acho que não tem palavras muito que trazem esse exemplo, né? Mas assim, a gente olha para a vida de Jesus, por exemplo, né? A gente vai ver isso em todos os momentos, né? Então, essa equanimidade que ele está dizendo aqui, né? Isso é muito forte, é muito evidente. Por exemplo, Jesus entrando em Jerusalém, né? Lá na Semana Santa, quando ele vai depois para a crucificação. Ele está entrando em Jerusalém e fazem toda aquela festa, né? Os ramos e tal. E ele está lá no jumentinho imperturbável, dizendo assim, essa mesma turma que está aqui me aplaudindo, me festejando, daqui a alguns dias vai estar me apedrejando e me xingando. Ou seja, esse é um exemplo de equanimidade, digamos assim, né? Nua e crua, no mais alto grau, né? Porque aquela turma representa o mundo. Então, o mundo que hoje está a meu favor, que eu estou brilhando, que eu estou não sei o quê, daqui a pouco a roda da vida vai girar e eu vou estar lá embaixo, digamos assim, ou vice-versa. Agora está tudo dando errado, de repente a vida dá mais um giro e as coisas começam a fluir, aí sucesso, reconhecimento, tudo aquilo que a gente sonha, que o ego sonha, certo? Acontece, e aí, digamos assim, nenhum dos dois estados perturba, nem o sucesso, nem o fracasso. Porque depois ele tem a mesma imperturbabilidade quando ele está lá carregando a cruz, então cuspindo, xingando, chicoteando, ele está do mesmo momento, do mesmo tamanho. Assim, aquilo não perturba. Então isso, claro, atingir esse grau de equanimidade é muito difícil, certo? Mas tem graus um pouquinho menores que a gente pode almejar e ir construindo no nosso dia a dia, né? De não se perturbar tanto pelas circunstâncias, né? Porque é isso que ele está dizendo aqui, né? Que esse é o primeiro degrau, digamos assim. Enquanto a gente está muito apegado ao mundo transitório dos fenômenos, essa sabedoria está muito distante. Porque mesmo que a gente experimente a paz durante alguns momentos, é uma paz condicional. Ela só existe porque as circunstâncias do mundo estão colaborando para que ela aconteça. Existe por uma ausência de perturbação. Exato, e essa ausência de perturbação é sempre momentânea aqui nesse plano, né? Isso não vai durar, né? Minha vida agora está tranquila, mas ela vai ficar tranquila até quanto? Até daqui meia hora, daqui a pouco as coisas já começam um pouco de novo, né? Então, é isso, por isso que esse é o estado a ser almejado, né? Devagarinho no nosso trabalho interior, mas ele tem que estar sempre recheado por esse sentimento. Então, o Cristo ele se envolvia com cada um daqueles que ele curava, aqueles que ele ensinava, que vinham pedir uma palavra para ele tinha um envolvimento profundo com aquela pessoa, certo? Ele tinha um envolvimento profundo com aquela pessoa, mais do que a gente pode imaginar, até porque, pela grau de clarividência, ele entrava em contato com o mundo interno, de forma muito grande, de cada um, né? Mas isso não levava com ele, provavelmente, né? Estou dizendo aquilo que parece, né? Porque senão não tem como ficar assim, né? Ele se envolveu e ele sabe que a partir dali a pessoa precisa caminhar com as próprias pernas, né? Tem algo que me cabe, tem algo que não me cabe, né? Porque aqui me parece assim que a gente pode entender uma forma de vivenciar os dois polos do nosso ser. Que em um polo a gente é um ser único, individual, e no outro polo a gente é universal. Estamos unidos com todos os outros seres, com toda a natureza, com todo o cosmos, né? Então,
quando a gente consegue transitar entre essas duas polaridades, né? Encontrar um equilíbrio, acho que é um caminho para essa equanimidade, digamos assim, né? E para todos os outros venenos da mente, né? Porque, por exemplo, no budismo eles falam, né? A inveja, por exemplo, é um veneno da mente, né? Então a alegria empática, eles chamam que é o antídoto, né? Que é a gente se alegrar pelas conquistas dos outros. Isso é um grande antídoto, porque nesse mundo que a gente vive, então, isso é muito importante, né? O tempo inteiro estão esfregando as conquistas um na cara dos outros aí, né? Não é assim hoje em dia? Então, assim, que a gente se alegre, certo? Com as conquistas ali, pô, que bacana, né? Legal. É porque, assim, nesse momento a gente está transitando pro polo universal, né? No budismo eles falam muito isso, assim, se eu sou capaz de me alegrar com cada conquista, com cada felicitação que outro ser alcança, a minha chance de ficar contente é muito grande, porque, né, são tantos bilhões de pessoas nesse mundo, né? Então, isso é muito legal, né? Então, aí vai, né? Vamos seguir aqui, senão a gente fica muito fora do texto, né? Vamos ver como é que ele continua aqui. Quando o yogi, tal qual a tartaruga ao recolher os seus membros, pode retirar totalmente os sentidos dos objetos da percepção, sua sabedoria manifesta a invariabilidade. Então ele está dizendo aqui, né, que esse estado de equanimidade mental, que ele está chamando, ele não vem de graça. Ele não vai cair do céu para nenhum de nós. Ele está falando assim, vai ter que sentar e meditar. Certo? Tem coisas não. Tudo tem um preço, certo? Para ser conquistado, não é? A gente já falou sobre isso aqui, né? Às vezes dá a impressão, por exemplo, que a geração atual acha que as coisas podem cair do céu, né? E tudo tem seu preço, né? Assim, você quer adquirir um determinado... Eu quero aprender a tocar violão. Mas tem um preço, você tem que dedicar ali 1 hora e meia por dia para treinar, senão você não vai aprender. Não vai pegar o negócio e, pronto, estou tocando. Não é assim que funciona. Quero aprender uma língua, quero passar num concurso. Tem um preço. Você quer atingir a equanimidade? Tem um preço. Certo? Tem que sentar a bunda e fazer meditação, do jeito que eu estou ensinando aqui, está dizendo assim, né? Tem que aprender, porque esse é o treino, né? Na meditação é como se fosse um microcosmos da nossa vida, né? Então ali as coisas estão acontecendo, o sentimento está me puxando para lá, está me puxando para cá, minhas lembranças estão indo para o passado, eu estou preocupado com o futuro, eu tenho que aprender a respirar no momento presente com tudo isso que está acontecendo na minha mente, com todos esses movimentos, e me estabelecer aqui e agora. E aos pouquinhos ir retirando a consciência desses sentidos e do mundo transitório, digamos assim. Então, esse é o passo a passo. E vai demorar mais tempo do que para aprender um instrumento, digamos assim. Geralmente vai demorar algumas vidas, certo? Para a gente desenvolver essa equanimidade. Mas nunca é tarde para começar, né? E claro que não é. É claro que a gente pode ir desenvolvendo isso na nossa vida também, no treino das situações, mas a meditação é um exercício, certo? É um exercício para que a gente possa ter ferramentas para fazer isso no cotidiano, né? Fixar-se nos objetos dos sentidos produz apego a eles. O apego cria o anseio, né, o desejo. O anseio cria a ira. A ira cria a ilusão. A ilusão cria a perda da memória do eu, ou o esquecimento. A perda da memória correta produz a degeneração da faculdade de discernimento. E a degeneração do discernimento segue-se a aniquilação da vida espiritual. Então, essa perda da memória do eu é o que eles chamam do grande esquecimento. Lembra o ponto 9 do Enneagrama, né? É lá a indolência, né? É o esquecimento, a preguiça, né? É a preguiça da consciência. É aquilo que a gente não se lembra de quem a gente é. A gente não se lembra que a gente é um ser universal, que a gente é uno com todos os seres, com todas as coisas, né? Que não tem porque, digamos assim, querer competir, querer brilhar mais, ou, digamos assim, ter rivalidade, raiva, todas essas coisas não fazem sentido porque o outro também sou eu, digamos assim. E a gente está esquecido disso, né? Então isso que ele está chamando de perda de memória do eu com E maiúsculo, do eu universal. Aí a gente se esquece da nossa ligação com a fonte. E como a gente não está ligado com a fonte, a gente quer receber de fora aquilo que existe um manancial inteiro dentro da gente mesmo. Então a gente quer receber reconhecimento, quer receber um olhar, aprovação dos pais, da família, da sociedade, certo? Mas essa é a regra do jogo aqui. Todo mundo nasce com isso. Não tem como
virar adulto sem passar por isso aqui nesse mundo. Nesse plano não dá. A gente passa por todas essas fases, mas chega um momento que a gente pode conseguir ir além delas. Né? Então, recuperar essa memória do eu. Né? Que ele está chamando. O ser que tem autocontrole, mantendo subjugados os sentidos enquanto passeia por entre objetos materiais, desprovido de atrações e repulsas, alcança inabalável tranquilidade interior. Na bem-aventurança da alma, todo sofrimento é aniquilado. Sem dúvida, o discernimento do homem bem-aventurado logo se torna firmemente estabelecido no eu, nesse eu divino. Né? Ao que não está unido, que não está estabelecido no eu, ou seja, todos nós em geral, não pertence a sabedoria, tampouco tem ele a meditação. Para o que não medita, não há serenidade. Como viria a felicidade a quem não tem paz? Então, aqui ele está dizendo, né? A felicidade é uma consequência da paz, dessa paz que não depende das circunstâncias do mundo, certo? Essa paz que é um estado interno. E não é a ausência de conflitos, né, exteriores no mundo, eles sempre vão existir aqui nesse plano, né? Então a gente já falou um pouquinho disso. Então ele está dizendo assim, né? Primeiro vem a paz, depois a felicidade, ou seja, o contentamento, depois essa sabedoria, né? Então antes ele falou, né? Na bem-aventurança da alma, porque esse estado de Simbikal Samadhi, ou seja, esse Samadhi de permanência, é um estado de bem-aventurança, né? A bem-aventurança da alma. Todo sofrimento é aniquilado, ou seja, aquilo mesmo que o Buda vai dizer depois, né? É o que o Cristo vai dizer depois também, né? Cristo dizia assim, porque os apóstolos eles tinham muita dificuldade de entender esse conceito, o que era esse reino de Deus que ele falava tanto, né? Ele dava 1000 exemplos, né? Eles imaginavam ainda um reino que ia ser construído na terra, assim, eles eram muito literais, né? Assim, né? Vai fundar um lugar lá, vai ter um... Exato, vai ter uma direita, um sentado à direita, um sentado à esquerda. Eles eram muito literais ali no começo, né? Depois, ao passar do tempo, eles foram entendendo, né? E aí o Cristo ainda falou assim, olha, alguns de vocês, isso ele conseguia ter essa clarividência até, alguns de vocês não vão encontrar a morte sem ter conhecido esse reino. Ou seja, então alguns daqueles apóstolos atingiram esse estado antes de morrer, digamos assim. Então isso é algo que não é um privilégio de alguns. Esse a gente precisa entender também. Esse é, digamos assim, é o nosso estado natural. É para isso que a gente está vivo nesse universo. Para retornar a esse estado. Em algum momento da nossa jornada. Em algum momento a gente há de alcançar. Esse é o último capítulo do Bhagavad Gita. Ele diz exatamente isso para Arjuna. Em algum momento você vai me realizar. Porque Krishna, né, é a consciência divina dentro do ser humano. Em algum momento a consciência egóica individual vai se unir à consciência divina. Isso vai acontecer. Está nas tuas mãos decidir como e quando isso vai ocorrer. Mas em algum momento isso vai ocorrer, você não tem preocupação que vai. A gente vê esse processo no livro do Paulo de Tarso, né? Perfeito. Que antes dele morrer, ele alcançou esse estado. Não, e alguém que, digamos assim, tinha sérios problemas, né? Ficava bem separado, né? Exato, tinha sérios problemas de todos os tipos do ponto de vista psicoespiritual, né? Então, assim, mas ele deu conta de vencer cada um deles numa grande jornada. Por isso que esse livro é tão bonito. Paulo Estevam, não sei quem já teve a oportunidade de ler, é muito lindo esse livro, porque ele mostra justamente esse caminho realizado nessa vida aqui na Terra, né? De alguém que estava profundamente separado, digamos assim, né? Em termos de consciência, que tinha uma série de limitações e tinha muita boa vontade e muito espírito de guerreiro, de perseguir os seus objetivos até o fim. Isso ele já tinha dentro dele. E já tinha uma consciência, digamos assim, muito forte de seguir com todo o coração, com toda essa alma, aquilo que ele achava certo. Isso ele já trouxe da ancestralidade dele, já veio com ele para essa vida, né? E ele precisou ir ajustando a rota dele para encontrar esse caminho, porque ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos, né? Então, depois da crucificação, até ali o primeiro, segundo ano depois da crucificação, os cristãos estavam meio em paz, não eram nem chamados de cristãos ainda, né? Eram os homens do caminho. E aí, Paulo foi que deu início aos movimentos de perseguição, porque ele foi com orgulho ferido, que ele foi debater lá com o Estevão, e o Estevão era muito sábio, e foi a primeira vez na vida em que ele se viu derrotado num debate. Então aquilo para ele foi o fim do mundo.
E ele além do preconceito religioso que ele tinha, né, que ele era um fundamentalista religioso, um judeu fundamentalista naquele momento, ele se sentiu muito ferido egoicamente por Estevão, né? E aí o Estevão foi o primeiro mártir, enfim, a história é comprida, né? Não dá para resumir aqui, senão a gente vai ficar... Mas é uma história muito bonita, né? Toda a transformação que ele vai passando, até chegar um momento em que ele alcança esse estágio mesmo. E no livro, o Emmanuel fala que ele atingiu esse momento, assim. Ele teve muitas visitas a esse lugar, né? Ele passou por vários pequenos samadhis até entrar definitivamente nesse estado. E o primeiro samadhi que ele experimenta foi durante um apedrejamento que ele estava sofrendo. Ele que já tinha apedrejado alguns, ele passou por vários apedrejamentos, ele ficava quase morto, depois salvavam ele lá, e aí num desses apedrejamentos ele teve o primeiro samadhi, né? E aí sim vai. Ó Arjuna, tem a sabedoria bem estabelecida aquele cujas faculdades sensoriais estão inteiramente subjugadas no que se refere aos objetos dos sentidos. Aquilo que é a noite do adormecimento para todas as criaturas é luminosa vigília para o homem de alto domínio. E o que é vigília para o homem comum? Isso é noite, um tempo adequado a estar adormecido para o sábio de percepção divina. Esse é difícil, hein? De pegar o sentido, eu não consigo captar. Vou ler de novo. Aquilo que é noite de adormecimento para todas as criaturas é luminosa vigília para o homem de alto domínio. E o que é vigília para o homem comum? Isso é noite, um tempo adequado a estar adormecido para o sábio de percepção divina. Agora, eu acho que entendi. O que ele quer dizer aqui é que, normalmente, aquilo que é uma vitória dentro dos parâmetros do ego, ou seja, está falando do homem comum, do ser humano comum, acaba sendo uma derrota para o espírito, para a consciência eterna, e vice-versa. Aquilo que é uma derrota para o ego é uma vitória para o espírito, porque normalmente a gente está assim, dissociado, certo? O ego quer reconhecimento, sucesso, dinheiro, poder, certo? E isso aqui é noite para o espírito, certo? Para a consciência espiritual eterna, né? Então, vice-versa, as posições se alternam, né? Pleno de contentamento é aquele que em seu interior absorve todos os desejos, tal qual o oceano repleto, que continua inamovível, inalterado pelas águas que nele se derramam. Experimenta a paz a pessoa que, abandonando todos os desejos, leva a existência sem anseios e sem se identificar com o ego mortal e seu sentido de posse. Então, aqui ele está batendo bastante nessa tecla do desejo, né? Então, nas disciplinas espirituais do Oriente, eles falam muito disso mesmo, né? Isso chegou no Ocidente, né? Por meio do Schopenhauer, né? Ele trouxe um pouco dessa ideia, um pouquinho diferente, mas que os desejos eles acabam gerando uma morte espiritual, digamos assim, né? A gente fica perseguindo os nossos desejos, né? Correndo como um cachorro correndo atrás do próprio rabo, ou querendo matar a sede com água salgada. É assim mais ou menos que eles tratam os nossos desejos, porque os desejos do ego, certo? Esses desejos do ego, que eles são, digamos assim, todos frutos daquela criança ferida, aquela criança que não teve a atenção e o amor dos pais. A gente vai falar disso na semana que vem, né? Quando a gente falar do livro lá, A Compulsão de Recriar as Feridas da Infância. Então, esses desejos do ego, eles são uma compensação dessas feridas infantis, por isso que eles são sem fim. E eles não levam a lugar nenhum, né? É por isso que eles batem tanto nessa tecla. É preciso ir além desses desejos egóicos, né? Então, digamos assim, mas não há como se viver sem nenhum tipo de anseio, nenhum tipo de desejo. Isso é combustível de vida, certo? Mas assim, aqui ele está direcionando, né? É uma questão de direcionar para onde vai esse anseio, esse desejo, né? Não é nesse sentido que a gente falou agora, no sentido do sucesso do ponto de vista do ego, do reconhecimento, de receber esse amor imaturo, né? Que a gente quer receber do ponto de vista do ego, né? Aí o anseio vai ser justamente de alcançar até o momento em que a gente possa direcionar todos os vetores do nosso desejo para justamente conseguir atingir esse estágio de união divina, e não porque eu quero atingir esse estágio, porque eu quero me ver livre, o resto que se dane, aí eu atingi a minha libertação e agora a vida que segue, né? Eu vou curtir aqui o meu nirvana, né? Digamos assim, a motivação, ela precisa ser, para que seja efetivo isso, ela tem que ser necessariamente compassiva,
Ou seja, eu quero me mover nessa direção para que eu possa me tornar justamente um instrumento capaz de auxiliar melhor e mais aos outros, certo? Essa é a única motivação correta, é a única motivação possível para se atingir esse estágio. Isso não deixa de ser um desejo, né? Mas não é o desejo da criança ferida. Ó Arjuna, isso é estar estabelecido em Brahman. Qualquer pessoa que entre nesse estado nunca será iludida novamente. Até no próprio momento da transição do físico para o astral, ou seja, da morte, se a pessoa nele se ancorar, alcançará o estado final e irrevogável de comunhão com o Espírito. Aí eles chamam, né, na Índia, eles chamam de Mahasamadhi. Né? É o grande Samadhi, é o momento da morte para seres que estão nessa etapa, digamos assim, né? Então, esse momento de transição, o momento do desencarne, digamos assim, ele é um momento de potencialização de todas as nossas energias espirituais. Então, se a pessoa já tem esse estágio mais estabelecido, ali é o momento da grande libertação, né? Então chegamos ao fim do segundo capítulo, chamado Samkhya Yoga. Depois, na outra semana, a gente segue. Até o nosso próximo encontro. Mestre, fazei que